Vídeo longo ou vídeo curto? O que você prefere? Ou melhor, o que faz mais sentido e performa melhor para você? Ficou com dúvida? Vem com a gente que a gente vai responder. Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, eu sou a Mari do Borogodó e começa agora o TPM News com Borogodó. O nosso quadro no TPM no ar para falar sobre as novidades novidadeiras sobre comunicação e marketing. Antes da gente começar o nosso papo, que é sempre muito gostoso, eu quero agradecer quem ajuda a gente a fazer esse programa acontecer. A primeira é a Tomi Lustra, que sempre manda um mimo para nossa convidada. A Sara Bardot e a Maia Clofen, que me deixam bem linda para estar com vocês. E você, que acompanha, assiste, deixa seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com uma amiga, ativa o sininho para ver quando tem notificação, sempre tem conteúdo novo. Então, nosso muito obrigado por você estar aqui com a gente. E agora, pra gente começar com tudo, eu quero apresentar ela que está com a gente hoje, a Maitê Neves, jornalista que trabalha há mais de uma década no digital, que se descobriu ali. E hoje ela atua capacitando empresários a conquistarem relevância no Instagram por meio da comunicação estratégica com vídeos. Além de tudo, ela equilibra um monte de pratinhos com a maternidade, ela é filha amada de Deus. Amém. E tá aí lançando várias novidades que eu quero muito saber sobre elas. Maitê, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente hoje. Fala um pouquinho sobre você, sobre os seus negócios. Obrigada, Mari, pelo convite. É incrível estar aqui com você hoje, ter essa troca sobre um assunto bem importante, que a gente sabe que tem muita gente que é travado nas redes sociais, entende a importância, mas ainda assim pode ser um caminho bem dificultoso e é desafiador. Então, como você me apresentou muito bem, é isso mesmo. Eu falo que eu sou uma comunicadora nata desde pequenininha. Sempre gostei de conversar, de estar com as pessoas, de me comunicar. Fiz comunicação social aqui na Unital mesmo, em Taubaté. Me formei em jornalismo. E carrego muito até hoje essa bagagem mesmo que eu aprendi e desenvolvi dentro da faculdade. Mas eu já tô no Instagram há mais de 10 anos. Mas assim, só no Instagram. Eu sou especialista em Instagram. Aquilo tudo era mato, você já tava lá produzindo conteúdo. Exatamente. Quer dizer, a gente postava foto, né? A princípio, lá no começo eram só compartilhado, que a gente colocava aquela moldura linda, gente, uma saturação lá no alto, horríveis, entendeu? Né? Era divertido, né? Era gostoso. Então, e aí eu comecei a produzir conteúdo no Instagram durante a faculdade. Com umas amigas, a gente criou um blog juntas e aquilo foi fluindo. Que delícia! E eu me identifiquei demais e falei, poxa, esse caminho é legal. Mas a gente ainda não tinha expectativa nenhuma do que se tornaria hoje a plataforma Instagram, né? Então isso é muito gostoso e eu já passei por todas as atualizações possíveis. Já testei, já errei muito, acertei bastante. E hoje eu me sinto pronta para capacitar essas empreendedoras, pessoas, né? Também empresários que querem conquistar essa relevância no digital. Mas sem que você precise prestar um papel que não te pertence, sabe? Criar um personagem que a gente não vai sustentar, né? E assim, não tem como fugir hoje, né? Vamos combinar. E não quero aparecer no digital. Beleza também, super te respeito. É uma escolha, mas ela traz ônus muito grandes. Em que outro universo você consegue uma relevância? Pensando aqui no nosso cenário de empresárias, empreendedoras, em que universo você consegue essa relevância e esse alcance se não for nas redes sociais, né? É uma visibilidade, né? O Instagram é a sua vitrine. E você vai determinar o tipo de conteúdo, qual vai ser o tom que você vai usar, o que você vai expor, quais são os seus limites. Então, quem tem que ditar essas regras é você mesmo. Caso não queira fazer parte, tá tudo bem também, entendeu? Mas saiba que você enfrenta algumas consequências, né? É uma escolha que tem que ser consciente, né? Agora, se for escolher pra estar ali, que seja algo prazeroso, de certa forma, né? Porque é algo que você vai ter que fazer. Eu concordo, eu sempre falo isso, que a impressão que às vezes a gente tem é que as pessoas acham que elas vão produzir conteúdo até um certo ponto e que vai chegar no momento em que a marca delas vai estar tão forte e relevante que ela não vai precisar mais produzir conteúdo. Quando é o oposto. Se eu já sou relevante, eu tenho que continuar me mostrando relevante. Então eu vou continuar produzindo conteúdo. E se eu tô ali buscando um lugar ao sol, eu também tenho que produzir conteúdo. Então é encontrar a estratégia que funciona com aquela mão que te dá um suporte, que você consegue chegar num resultado que te interessa.
e respeite o seu momento. Exatamente. Né? É tão difícil, é tão complexo, mas a gente parece acredita. simples, não parece? Falando é maravilhoso. Mas o dia a dia é punk, mas a gente tá aí pra fazer acontecer do melhor jeito forma possível. Exato. Eu gosto muito. Eu também sou formada em comunicação, mas eu sou relações públicas. É lógico que existem inúmeras formações que podem ajudar a gente a trabalhar com o digital. Sim. Mas ter a base da comunicação faz toda a diferença, né, Maitê? Eu sinto isso até para desenvolver os meus conteúdos, não como criadora, mas eu atuei e ainda atuo como influenciadora digital. Então eu sempre priorizei essa produção nos meus roteiros para desenvolver campanhas personalizadas, para conseguir entender a essência do meu cliente. E isso o jornalismo me ajudou muito a contar a história, né? Que realmente é aquele tchan é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Muito legal. Vamos começar com as nossas Borogodó News? Vamos! Coloca pra gente, por favor, a primeira notícia. O mapa em que você digita uma pergunta e não mais o endereço. Hoje a gente já tem no Google Maps aquela opção de restaurantes próximos, cafés próximos, mas o próprio Google, ele tá testando uma ferramenta de inteligência artificial em que você vai digitar o que você deseja. Sim. Então, eu quero tomar um café com os meus filhos. Então, ele já vai entender que o café com os filhos é um lugar adequado a crianças, que tem que ter uma área kids. Tem que ter uma área kids. E aí, a resposta vai ser baseada na sua pergunta. É personalizado. Eu achei isso tão interessante, porque parece coisas muito pequenas, né? Porque a impressão que dá é que a gente já inventou tudo. Que agora, daqui pra frente, não tem mais o que inventar. Mas como pequenas alterações nas estratégias fazem muita diferença. Sim. Porque a partir do momento que eu vou poder perguntar pro mapa uma indicação de lugar... Os lugares vão ter que se preparar muito bem para que eles estejam ranqueados nesse algoritmo e apareçam de acordo com a sugestão de conteúdo e não com a palavra-chave específica. Perfeito. E teoricamente isso muda tudo. Exatamente. Né? Eu avalio que tem também um lance de associação com economia de tempo, né? Quando a gente quer uma busca um pouco mais profunda, a gente coloca lá: quero tomar um café com área kids perto de não sei aonde, não sei o que, não sei o que lá. Sim. Você acaba caprichando nas informações para obter uma boa sugestão, uma sugestão mais assertiva. Nesse caso, você coloca café com os filhos. Exato. E ele essa inteligência artificial já realmente faz um filtro ali e te encaminha. Então, eu também avalio com essa coisa do imediatismo, da praticidade. E realmente faz todo sentido pelo lado da empresa, né? De se adequar a essa novidade. E é uma sensação que a gente tem, eu imagino que vocês também passem por isso, que a gente sempre quer conhecer um lugar novo. Sim. A gente gosta dos lugares que vai, tá? Mas você sempre quer... mas será que não tem nada novo? E essa ferramenta é uma estratégia para fazer com que a gente descubra outros lugares. O que eu percebo que a gente vai precisar investir, especialmente... Essa dica é valiosa para quem tem restaurante, café, qualquer coisa. Tá muito atualizado no Google. Sim. Porque quantas vezes a gente não procura um estabelecimento e vai olhar e falar, não, segunda-feira eu vou conferir se abre. Sim, aí você olha no Google, não tem horário de funcionamento. Você olha nas redes sociais, não tem horário de funcionamento. Sim, é fundamental. Então, você tem que estar com essas redes todas atualizadas, né? Pra aparecer certinho ali, pra não gerar frustração, né? Com certeza. E também fazer uma captação de avaliação é legal também. Muito, né? ajuda, Você entra no Google, deixa eu ver como é que tá, se é bem avaliado, se não é. Então, é um esforço, né? Que o empresário tem que fazer, mas em benefício próprio, justamente pra aproveitar da melhor forma isso. Eu já vi cafés que eles oferecem, assim, um brigadeiro, alguma coisa, se você fizer uma avaliação. Porque pra ele é muito valioso. Sim, isso, faz diferença. Né? E a gente também. Eu, quando vou olhar alguma coisa no Google, eu confiro como é que são as avaliações, especialmente os comentários, não tanto as notas, mas o que as pessoas estão comentando, né? E às vezes a gente descobre coisas que a gente já imagina sobre o lugar e é legal, exatamente, né? Com certeza. E tem que ter esse link do Google, né? Eu não sei como você faz, mas quando eu pesquiso um lugar diferente, eu procuro procurar primeiro no Instagram, ou aí vou no Google ali pra ver, e a gente usa essas duas ferramentas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, os dois têm que estar ali. Procuro primeiro no Instagram. E já aconteceu várias vezes. O meu marido é de outra geração, né? Ele é 10 anos mais velho do que eu. Parece pouco, mas em algumas coisas faz diferença. Não, e 10 anos pra trás também muda muito da nossa, então, né? Imagina, eu tenho 33, alguém com 23 é outro universo, né? Mas às vezes ele vai procurar algum lugar, ele fala, eu procurei e não achei. Eu falei, você procurou onde? Aí ele, na lista amarela. Quase isso. Ele no jornal, Google. Eu falei, você olhou no Instagram? Ele, mas
tem que estar no Google. Eu falei, não, eu concordo que tem que estar no Google. Sim. Mas você olhou o Instagram e às vezes a gente acha no Instagram. As pessoas priorizam o Instagram. Especialmente o telefone. Ele ainda faz assim, às vezes a gente quer fazer uma reserva em restaurante, ele quer ligar. Eu falei, mas não tem um WhatsApp? Ninguém atende. Vai achar que é cobrança, vai achar que é troca. Eu também não quero falar no telefone. Ai, não me liga. Me manda um WhatsApp. Sim. Agora que eu descobri uma inteligência artificial que é uma conversa de que WhatsApp, que transcreve né? o áudio. Gente, pra mim é um céu, porque eu transcrevo o áudio de todo mundo. Ai, olha só, que ponto chegamos. É maravilhoso que você não precisa ouvir várias vezes. Então. Você já tá ali com as isso sim, é informações, interessante. aí às vezes eu preciso de uma coisa ou outra, já Sim, pego realmente. ali. Justo. É maravilhoso. Se vocês ainda não usam, fica a dica, é maravilhosa. Aliás, quando eu vi essa notícia dos mapas, eu fiquei surpresa. Você sabia que o Waze é do Google? Eu não sabia. Não tinha essa informação. O Waze era uma startup que criou os mapas. Uhum. E aí cresceu. O Google foi lá e comprou. Então ele tem o Google Maps e o Waze. E por incrível que pareça, dá diferença quando a gente vai dirigir por um ou outro, né? Achei curioso. Verdade isso. Agora vamos para a nossa segunda notícia. Que o Spotify, aqui, seguindo o YouTube, vai passar a permitir que a gente coloque comentários nos podcasts. E caso você não saiba, o TPM no Ar também está no Spotify. Então, se você ainda não acompanha o nosso canal por lá, já vai lá, se inscreve e vai ver que vai ter... Tem alguns, né, que já podem fazer comentários. Vai lá conferir se o nosso já pode fazer comentário. Mas é interessante. De novo, parece que é uma mudança pequena e que não é. Por quê? O YouTube é a plataforma que mais cresce, que mais dá retorno, né, de crescimento. E eles têm essa seção de comentários como uma parte muito importante do conteúdo. E o Spotify fazer isso é uma estratégia de transformar também os próprios canais de podcast em comunidades. Sim. Que é a tendência do marketing, né? Com certeza. Tem muitas coisas que influenciam isso. Sempre uma plataforma acaba avaliando o que tá dando certo e aí reproduz isso. E o lance dos comentários, você traz essa proximidade, essa acessibilidade, você se sente pertencente daquele conteúdo, mesmo não sendo ao vivo, né? O ser humano, ele faz questão de expressar a opinião, né? Então é bom, é importante ter esse acesso e facilitar essa comunicação. E agora tem vídeo também no Spotify, não tem? Tem vídeo. Alguns também podcasts podem ter vídeo. Foi uma novidade, não sei, é recente isso, né? Essa adaptação. Eu acredito que sim. Uns anos pra cá. Eu acho que é recente, mas coisa de um ano mesmo, não é tanto tempo. E tem a ver com isso, com essa necessidade, porque teoricamente os podcasts nasceram pra ser só áudio. Exatamente. E aí a galera colocou no YouTube, deu muito certo, cresce muito, então o Spotify teve que correr atrás desse outro lado, né? E dentro do Spotify, ele não tinha tanta maleabilidade para fazer as legendas. Sim. Então, antes deles lançarem as sessões de comentários, eles colocaram outras estratégias como pesquisa de interação, pergunta e resposta curta, para começar a gerar esse ponto da informação, da interação. Porque antes era só um consumo unilateral. Eu entrava, ouvia e ia comentar em outra rede. Exatamente. Né? Então, a intenção é manter tudo ali para que eu cresço o engajamento, as pessoas ficam mais tempo na minha plataforma. Sim. E, no fundo, a gente tá disputando a atenção. E a gente avalia ali o poder que um vídeo tem, né? Sim, faz essa coisa da imagem, o impacto visual, ele faz muita diferença na forma como você vai assimilar aquele conteúdo. Um exemplo é o próprio Pânico, né? Na TV, que sempre foi um programa de rádio e migrou pra internet, então a gente conseguia ouvir e assistir ao mesmo tempo. Isso é incrível, porque você vê, você ouve tanto a voz e fala, putz, mas como é que será que é essa pessoa, né? Eu queria conseguir enxergá-lo. E tinha essa coisa até mística da rádio, né? De ficar imaginando. Tinha uma coisa legal, né? A voz do galã não combinava com a imagem do galã. Antes era até divertido ficar imaginando. Mas a gente vê hoje o poder do vídeo e que não dá mais pra escapar, que a tendência sempre é trabalhar um tipo de conteúdo que explore todos os potenciais do áudio, do visual, dos sentidos e da experiência como um todo. Então, quanto mais completo, melhor a plataforma. E é isso que o Spotify tá fazendo, porque daí ele ainda tem uma possibilidade interessante que mesmo que o podcast tenha vídeo, ele não perde qualidade quando você tá ouvindo só o áudio. Sim.
No YouTube, às vezes dá um probleminha ou outro. Se você quer trocar de aba, dá um conflitinho entre as abas e tal. No Spotify, ele ainda tem esse ponto que é interessante. Então, no final das contas, a gente tá só disputando por atenção. E teve, acho que faz alguns episódios que eu mostrei um gráfico sobre a atenção mesmo que a gente tem. De quantas ferramentas e plataformas a gente divide o nosso tempo ao longo do dia. Porque é diferente, por exemplo, o YouTube e o Spotify não estão na mesma categoria do Instagram de rede social. Então, são tempos diferentes e a tendência, por incrível que pareça, é que a gente reduza esse tempo. E que cada vez mais a gente foque esse tempo em coisas que façam sentido pra gente. Então, é por isso que a gente trabalha... Né? Esse trabalho de algoritmo tá cada vez mais personalizado com o seu comportamento. E a sensação de criação de comunidade também. Porque daí, se eu tô num podcast nichado, eu vou ver comentários de pessoas que se interessam pela mesma coisa que eu. E aí, de novo, né, na nossa vida adulta, em que universo que a gente consegue também trocar tanta ideia com quem gosta das mesmas coisas que a gente, a não ser ele num fã-clube, né, alguma coisa assim. Perfeito. Então, é uma sensação de comunidade interessante de viver, né? Com certeza. Muito legal. Falando em padrão de comportamento, o Google fez uma pesquisa sobre a análise da geração Z com comportamento, que é a primeira geração que viveu a vida inteira com a internet. A gente, eu não sei, na verdade, quantos anos Maitê tem, mas eu... de 93. É pouquinha a diferença. A gente ainda teve Viveu que esperar... a internet de escada, esperar meia-noite pra ser de graça. Fazer aquele barulhinho do telefone. A mãe era uma coisa. E de ter horário, né? Da mãe levantar descabelada, 2 da manhã. O computador era um tubo desse tamanho, uma coisa horrorosa. Tinha capinha, gente. Tinha. Pra não juntar pó na cara. A gente é dessa época. É desse momento, né? Então... E aí, a geração Z é a primeira que cresceu já com essa internet já nasceu facilitada, com isso. Né? E eles fizeram uma análise, na verdade, é uma empresa subsidiária do Google, que faz parte do Google, que fez uma análise sobre o envolvimento deles com as redes sociais. Então, o primeiro dado interessante é que eles enxergam o digital como um meio de socialização com outras pessoas. Que basicamente tudo é entretenimento. E aí, essa outra informação seguinte é uma coisa que eu particularmente acho um pouco complexa. Uma coisa pra gente pensar. Existe um termo que é alfabetização informacional, que é a capacidade... Eu tô colando, viu, gente? Porque eu não conhecia também. É a capacidade de reconhecer a necessidade da informação, ser capaz de identificar a fonte, buscar, avaliar e usar a informação de maneira eficaz. Basicamente, é a gente entender a relevância, buscar isso. E a geração Z, ela já veio com um software que ele não se preocupa tanto com a profundidade da história, em que ele consome exatamente assim. Muito conteúdo por manchete, ele confia muito nos comentários. Olha que a coincidência, né, do Spotify trazer os comentários. Exatamente. E da gente ter esse tipo de análise. E que ele leva muito em consideração a curadoria que os influencers fazem. Eles confiam muito no poder do algoritmo e entregar conteúdo que interessa para eles. E tudo isso com o fundo de gerar interação social, entretenimento. Olha que interessante a gente perceber, né? Essa preocupação é uma sensibilidade informacional do que você gosta, tal, de como você percebe isso. Eu acho perigoso a gente se preocupar. É lógico que é interessante a gente ouvir a opinião das outras pessoas. É por isso, inclusive, que o TPM News nasceu. Porque eu já trazia isso pro meu Instagram. E aí, a gente trouxe com a oportunidade de conversar com outros profissionais da área de comunicação. Mas a gente tem que ter um filtro. Da mesma forma que eu faço uma curadoria, né, de notícias para trazer para cá. Eu checo as informações, eu procuro fontes relevantes. Então... é esse filtro que eles não estão tendo muito. Aí você falou que você já sentiu isso? Conta pra gente. Eu avalio que eu acho que esse é o grande conflito da nossa geração que está inserida agora nessas redes sociais. Então, pra gente não é fácil lidar com isso. Então, eu sinto por mim, e também pelas minhas clientes, pelas minhas parceiras, de que não é tão natural assim criar um vídeo tão raso, que não é tão natural ter que ser superficial, porque é basicamente isso que funciona no Instagram. O raso entrega bem melhor, você tem que trabalhar uma coisa do cômico muito acentuada, e isso não nos representa, não representa a nossa geração. E eu vejo que é realmente conflituoso estar nessa posição. Acredito que a gente tenha vivido uma transição e agora a gente está realmente encarando esses desafios geracionais e estamos no meio do olho do furacão.
Porque a gente ainda tá no meio, né? A gente tem essa convivência com os mais jovens. Exatamente. E a gente é a ponte com as outras gerações mais velhas. Exatamente. Que não cresceram, e que também, às vezes, não entendem a dimensão do digital hoje, né? Que tem essa dificuldade. E é nosso papel entender e se posicionar em relação a isso. Então, eu até, numa aula que eu ministrei recentemente, foi que eu falei, não adianta brigar contra. Sim. Não interessa se você é a favor ou contra da metodologia ou como o seu conteúdo performa no Instagram. É assim que é. Sim. Ou você entra pra dançar a dança do Instagram respeitando a sua essência e personalidade, ou então você vai ficar continuando dando murro em ponto de faca. Porque ele funciona de uma forma, né? Então ele realmente prioriza as interações humanas, ele prioriza essa sociabilização entre os usuários, prioriza conteúdos com foco em entretenimento, de autocompartilhamento. Então, se você não for criar o seu conteúdo já pensando nisso, normalmente ou provavelmente você vai se frustrar cada vez mais. Sim. Independente do que a gente acha. Se a gente gosta, se a gente não gosta. Então, o ideal é criar um equilíbrio ali entre a sua personalidade, o seu jeito, que você acredita, e também aproveitar realmente como o Instagram trabalha e como é o algoritmo. E eu sempre sugiro... Imagina, fica à vontade. Buscar um equilíbrio mesmo, porque a gente vê que as entregas dos vídeos curtos são sempre maiores. Mas você não precisa não fazer conteúdo profundo. Sim. Né? Eu acho importante também trazer esse conteúdo mais pesado, que é da nossa essência. Aquela coisa que a gente explica, que a gente se aprofunda, que a gente lê e busca referência e vê se é uma fonte, de fato, confiável. Então, um não exclui o outro. E entender que cada plataforma vai ter um jeitinho. Eu brinco que é uma casa alugada. E nessa casa a gente tem algumas regras. Não vai dar pra gente mudar a posição da janela. Às vezes a gente muda a cor da parede, mas aquela porta vai continuar naquele lugar que ela era. E a gente entender que no Instagram, de fato, é uma questão para quem é muito especialista, é muito difícil. Porque o especialista, ele gosta de trazer bastante informação. Para ele é valioso, que afinal de contas, ele teve tanta dificuldade para se tornar especialista, que ele quer mostrar, né? Exatamente. E aí você... enxergar que existem outras redes. O Instagram não é um único lugar que a gente pode ter para produzir conteúdo. É lógico que ele pode ser um canal para captar muita gente. Mas você pode ter, por exemplo, um canal no YouTube. Que você direciona o seu público que realmente tem interesse nisso para aquela ferramenta. E que te traz um resultado que você pode crescer mostrando a sua profundidade, aquilo que você entende, que você conhece. E inclusive outras plataformas. Na semana passada eu fui em um evento no Parque Tecnológico em São José e conheci o criador de uma inteligência artificial brasileira. Sim. Era assim, gente, o currículo do cara... Era aqueles currículos que você fala, meu Deus, e assim, 35 anos e um currículo uau, assim, né? Você fica chocado e tal. E aí, eu fui olhar o quê? O Instagram da inteligência artificial. Aí no Instagram, meio mais ou menos. Beleza. Peraí, dá aqui esse Instagram aqui. 2 minutinhos aqui só pra gente resolver isso aqui. Vamos dar essa biografia aí, agora. Eu falei, vou olhar o Instagram do cara. Era um Instagram 100% pessoal. 100%. Era a foto dele com a família, com o filho, não sei o quê. A bio até dizia que ele era o founder da inteligência, mas nada demais. Mas sabe onde ele brilha? No LinkedIn. Claro. Porque daí lá total. ele produz conteúdo. Inclusive, ele produz conteúdo por meio da inteligência artificial dele. Pra provar que a inteligência artificial dele é diferente. Inclusive, é muito legal. Top. Ela faz ajustes de texto com base na língua portuguesa. Porque se a gente joga no chat GPT, às vezes ele vai fazer anglicanismos, né? Ele vai traduzir literalmente. Então, por exemplo, ele até deu um caso dele que foi... Ele queria fazer uma legenda em que dizia que ele estava animado com o lançamento de uma novidade. E aí, a inteligência artificial criou como... eu estou excitado em mostrar. Por quê? Em inglês seria we are excited. Só que essa tradução em português... Tão literal, né? Não se usa. Não, e vamos combinar que o português tem as suas clássicas peculiaridades. Que não dá pra mudar, não, né? Uma curiosidade, eu fiz inglês numa escola aqui de Taubaté. E eu fazia com um senhor, que ele é um espetáculo. Ele é bem conhecido aqui em Taubaté. E ele era um aluno como eu. E toda a frase ele queria transformar. Então, a gente tem os nossos ditados. Ele falava assim, get out with your little horse to the rain. Sabe? Ele inventava umas coisas. Eu adoro fazer essas piadinhas, mas não é sempre que elas funcionam. E como é que as pessoas vão entender isso? Sim, né? Tem a ver com nossa bagagem muito brasileira, né? Então não dá pra descaracterizar o nosso português, né? Exatamente. Então,
entender que cada plataforma, ela vai performar de um jeito e entender a funcionalidade de cada uma. Perfeito. Eu falo bastante isso porque eu vejo muita gente, assim, sofrendo com o Instagram, porque de fato é isso que você falou. Ele tem algumas regras, a gente tem que seguir essas regras. E é isso, entender o que você espera daquela plataforma. Mas existem outros jeitos. Inclusive, essa pesquisa que a gente mostrou agora, que foi uma empresa do Google que fez, é uma empresa que faz software, que ele faz uma avaliação de relevância de comentários e grandes ferramentas contratam ele, tipo jornais. O New York Times usa porque ele vê ali, enfim, não sei quantos comentários eles recebem, mas ele avalia os comentários e ele dá prioridade na exibição naquele que tem maior possibilidade de gerar interação. Por isso que eles estão pesquisando geração Z, porque é isso, né? A geração que está chegando no mercado, é a geração que vai ter dinheiro para consumir em pouco tempo, então a gente tem que trabalhar eles para gerar essa relação. Poderiam estar focados só na rede social? E talvez eles estejam. Talvez eles estejam produzindo TikTok para falar com eles. Mas não é a única estratégia. Sim, com certeza. Tem vários caminhos pra gente enxergar. E, inclusive, se o nosso caminho é no Instagram, que ele seja desse jeito que você falou. Perfeito. Falando em Instagram, a gente precisa falar do Adam Mosseri, que é o head do Instagram. Sim. Se você, criadora de conteúdo, dona da sua marca, empresária, ainda não sabe quem é ele é o cara do Instagram e ele é o porta-voz da marca. Então, muitas novidades chegam por ele. Às vezes me perguntam, Maite, de onde que eu tiro as informações? Eu falo, gente, eu assino 1 milhão de newsletters, mas muitas coisas eu pego dele. Por causa do conteúdo dele. E é uma fonte confiável, de uma forma fácil de assimilar, de entender. Embora o conteúdo dele não tenha legenda em português, ele fala um inglês muito fácil de entender. Ele fala pausado e tem legenda em inglês que facilita também. E sempre tem a gente aqui para traduzir, para trocar ideia, para falar sobre isso. Mas o que é esse vídeo aqui que ele tá falando? Uma pessoa perguntou se agora o Instagram ia priorizar vídeos longos, vídeos curtos. Sempre existe essa conversa no Instagram, já faz um tempo. E ele foi categórico. Ele falou, gente, ele nunca é muito categórico, né? Ele sempre dá umas deixa meio ali, né? Meio no ar, né? Dessa vez ele foi categórico que o negócio é vídeo curto. E tem uma intenção de ser vídeo curto. De novo, entender o perfil das plataformas. Exatamente. No Instagram, ele prefere que a gente consuma 20 vídeos de 1 minuto e interaja com esses 20 vídeos do que consumir um vídeo de 20 minutos. E ficar por isso mesmo. Então, eu consumi e fiquei ali. Eu tive tempo de tela, que é uma métrica, né? Retenção. De retenção. Mas eu saí do Instagram. Exatamente. Não, a intenção dele é que a gente faça essa estratégia de vídeos curtos. Que aí, Maite é a melhor pessoa que a gente teria para trocar essa ideia sobre estratégia de vídeo curto. Eu tô nessa, porque é um desafio também. Eu não consigo, eu tenho dificuldade em trabalhar com esses vídeos curtos. Como eu falei aqui, eu gosto da profundidade, de explicar, de sentar, de falar, olha, funciona assim, assim, assado. Mas entendendo que a demanda do Instagram é diferente, hoje eu tô focada nesses vídeos de até 7 segundos. 7 segundos. 10 no máximo. Porque o que acontece dentro do Instagram? Os primeiros 3, de 3 a 6 segundos, a sua audiência, quem recebe o seu vídeo, ela tem ali uma atenção 100%. É por isso que os ganchos iniciais são fundamentais. Porque é onde você vai trabalhar, vai determinar se a sua audiência permanece no seu vídeo ou se ela vai embora. Então não adianta começar um vídeo, oi, tudo bem, boa tarde. Oi, eu sou a Maite, isso e aquilo. Vá direto ao assunto. A gente precisa ter um gancho inicial forte, impactante, nesses primeiros 3 a 6 segundos. E aí você se desenvolve ao longo do vídeo. O Instagram permite de vídeo de Reels 1 minuto e meio. Mas todos os vídeos entram na mesma aba do Reels, independente do tempo de duração. Então hoje a gente tem acesso a todos os vídeos numa mesma aba. Seja ele de 1 minuto, seja ele de 10, eu não sei quantos minutos que cabem no total agora. Mas é muito importante a gente entender que a performance do vídeo curto, ela é melhor justamente por esse gancho e você tem mais tempo de tela, né? Então o algoritmo, ele avalia ali que o seu conteúdo é legal, e entrega um pouco melhor isso, né? Então é importante ter essa consciência.
Às vezes não é fácil pra nossa geração, mas dá pra fazer. Dá pra realmente fazer. E foi o que ele falou ali. O que o Instagram prioriza hoje? A interação entre os usuários. Então, ele quer que você pegue esse vídeo, compartilhe com alguém, porque fez tanto sentido pra você que seu amigo precisa saber disso também. E que vocês falem sobre aquele vídeo. E aí, esse vídeo, ele é encaminhado para uma outra pessoa e isso vira um looping eterno, né? Então... É a proposta. É até interessante enxergar que os Reels são o único formato que o Instagram continua entregando, mesmo que o tempo passe. Sim. Isso, o fator tempo não é o mais importante ali. É mais importante o fator de relevância, de interação. Tanto que tem alguns hacks de engajamento que ensinam e tal. Lógico, não vai ter hack de engajamento que salve conteúdo mais ruim, ou menos. Mas que ajudam, que é isso, né? Enquanto você acabou de postar, você continua na rede gerando interação. Comenta, responder outros conteúdos seus. Exatamente. Interação na DM, compartilha o vídeo você mesmo com algumas pessoas que você acha que pode ser interessantes. Não aquele spam chato de ficar mandando conteúdo pra todo mundo. Isso é muito chato. E assim, sem ser personalizado. Você só joga lá tudo que você posta. E às vezes chega pra alguém que você não fala. Você só segue a pessoa porque sei lá, conheceu uma vez num café e ficou ali, de repente, uma mensagem. Não, tem que ser estratégico. Exatamente. Mas entender que essa ferramenta, ela vai conseguir performar por mais tempo. E isso sendo até 90 segundos. Porque, como você disse, ainda que eles estejam no nosso perfil, no mesmo lugar, se eu colocar um vídeo... Gente, é ingrato. Mas se eu colocar um vídeo de 91 segundos, ele já vai para uma outra categoria e ele para de ser entregue com essa mesma qualidade que os vídeos curtos são entregues. Tem até algumas... restrições, você não consegue colocar uma música em alta. Passou desse limite do Reels, você já não consegue usar um áudio, tem que ser um áudio original. Então, tudo isso realmente para que você desenvolva esse tipo de conteúdo mesmo, de até 1 minuto e meio. Que o vídeo dele, ele falou que era vídeo curto, mas o dele tá longo. O dele tem mais de 1 minuto e meio. Mas aí a gente... acho que não, tem. Acho que agora eu não vou me recordar. E aí o Instagram também eu acho que tem 1 minuto e pouquinho. Acho que tem por aí. Porque ele não mostra a barra de tempo. A gente não sabe quanto tempo um vídeo tem. Tem que clicar ali e arrastar o dedinho. E aí, quando tá no feed, né? Quando a gente entra no perfil, a gente não consegue checar. Mas a gente até tava comentando sobre isso. Ele não é uma pessoa pra gente levar em consideração como padrão de conteúdo. Porque a gente acompanha, não porque ele seja um criador de conteúdo muito legal. Tem alguns criadores de conteúdo que eu acompanho porque eu adoro o conteúdo. Ele não é o caso. É porque o cara é o porta-voz da plataforma. Então, se ele tivesse postando vídeo no quarto escuro de pijama, a gente ia assistir do mesmo jeito. Mas eu avalio isso como a relevância de quem fala. Exatamente. Vamos falar de uma grande celebridade. Independente se ela tá fazendo um vídeo curto ou um vídeo longo, se de fato é alguém que eu admiro e gosto, a gente acaba assistindo. Então, normalmente, essas pessoas que já conquistaram essa relevância na plataforma, elas têm mais facilidade, né? De gerar essa interação, de ter esse interesse genuíno na pessoa, E depende muito do assunto que a gente vai trazer também, né? Porque, por exemplo, a Isa, quando fez o vídeo dela recente, sobre a separação dela, o vídeo, eu não me recordo, mas eu acho que ele tinha uns 7 minutos. Um vídeo longo, né? Era um vídeo muito longo. A primeira vez que eu vi, eu falei, eu não vou assistir. Daqui a pouco vai aparecer em algum portal, eu vou saber o que é. E aí, depois eu acabei assistindo, porque eu queria ver... Ver o detalhe, ver a emoção, ver como ela vai se comunicar ali, né? Tinham comentado sobre as estratégias de comunicação que ela tinha usado, e eu quis ver. Foi isso, basicamente. E aí, foi interessante, eu vi, mas... A gente vê porque era a Isa. Então. Né? Até por isso que tem essa relevância o assunto que ela trouxe. Pensando na gente, no nosso universo, a gente tem que fazer isso que você falou, entender a estratégia que vai funcionar. Pra conquistar a sua relevância. Um dia você pode chegar e sentar nessa cadeira. Exato. Né? De às vezes falar qualquer abobrinha e as pessoas quererem te ouvir, te assistir. Né? E também pensar, né? Por que a gente tá falando algumas coisas, né? Porque tem vídeo que a gente vê que você fala, poxa vida. Mas é porque o Instagram, ele não avalia a relevância do seu conteúdo, né? Ele não tá nem aí se você tá falando de uma tese de Harvard ou se você tá fazendo uma dancinha. Ele realmente não se importa com a qualidade do seu conteúdo. E isso, às vezes, é frustrante para muitas pessoas, né? Muitos criadores. Ele realmente avalia essa interação, essa troca, o compartilhamento. Então, para ele, é muito mais interessante, prioriza as interações, como a audiência vai lidar ali com o seu conteúdo, do que o conteúdo em si, o peso desse conteúdo.
isso pode ser frustrante. A gente tem que aceitar as regras do jogo. E jogar do jeito que dá. Eu acho sempre um desafio também. Eu tenho dificuldade com vídeo curto. De pensar isso, né? O que eu vou fazer de gancho, porque a gente, de 7 segundos, vídeos tão curtos, é quase o gancho inteiro. É o gancho inteiro. É uma informação ali que você joga que a pessoa vai falar, nossa, interessante. Quero saber mais. Exatamente. E aí chega ali, né? O topo de funil, né? É topão, né? E aí tem que entender todo o funil para poder pensar os conteúdos, para chegar e pra pessoa também permanecer, né? Pra gente não só atrair, mas que a pessoa fique com a gente. Tem que dar motivos pra que ela fique. Exato. Por isso que eu não excluo, e não deve se excluir mesmo, esse lance de criar conteúdos mais aprofundados. Sim. O seu perfil, ele tem que estar coeso, tem que ser um perfil rico. Que a gente fala, né? A casa tem que estar arrumada. Então, você tá trabalhando ali com topo de funil, com vídeos curtos, pra você impactar a sua audiência, né? Esses vídeos de alto alcance. Pra quando essa pessoa ela for atingida, tá bom, você tem a minha atenção. Mas e aí, o que mais você tem a oferecer? Sim. Aí ela entra no seu perfil e ela tem acesso a diversos conteúdos profundos, necessários, curiosidades. Então é importante a gente não pensar num vídeo nunca por ele só. Jamais pense num vídeo unicamente por ele ou pela performance exclusiva dele, mas num todo. Então, esse aqui flopou, né? Que a geração Z fala. Esse aqui não performou muito bem. Não importa, porque no todo ele faz sentido e ele é importante pro seu conteúdo. Então, isso também, às vezes, a gente consegue dar uma relaxada por conta dessa expectativa, né? De sempre ter que viralizar o tempo todo. Achar que tudo vai viralizar e de entender, especialmente pra quem tá começando a produzir conteúdo ou tá mudando a estratégia. É normal que no começo vai alcançar muita gente. Também. E nem sempre você vai conseguir reter essas pessoas. Porque isso, se é um perfil recente, eu tenho que ter conteúdo pra pessoa permanecer. Exatamente. Se eu não postar com frequência, vai demorar muito pra pessoa entrar e ver que eu tenho conteúdo recorrente ali. É isso mesmo. Então, poste sem se preocupar. Sim. Tanto com o engajamento, com essas métricas. É realmente para que você trabalhe a sua casa, que deixe tudo organizado. Exatamente. Muito bom. O próximo conteúdo também é um vídeo do Adam. A gente acompanha ele. E o que eu achei interessante aqui? É uma atualização que o Instagram fez com base em um comentário feito em um vídeo dele. Né? Se vocês forem olhar... ele sempre faz chamada pra ação nos vídeos dele, convidando as pessoas a interagirem. Mas na prática, se você roda os comentários, pouca coisa ele responde. Sim. Porque também são muitos comentários. Naturalmente, ele deve ter robozinhos que leem os comentários e pessoas que depois validam o que vale ou não comentar, responder. Mas eu achei interessante porque eu nunca tinha visto o Instagram colocar uma melhoria baseada num comentário direto. Do usuário, Com certeza tem pesquisa pra validar, né? Mas eu achei interessante trazer esse dado. Porque a gente tem essa sensação da casa alugada e que a gente não tem poder nenhum. E de fato. Exatamente. Pouquíssimo Mas temos. você mora ali também, né? Então, pô... Você desfruta daquilo. Exatamente. É pertencente. E foi muito bacana ele repostar mesmo como é uma ferramenta da plataforma, onde você consegue replicar o comentário. Então, ele utilizou o que o Instagram já oferece, e sem se preocupar com visibilidade, com exposição. Então, isso também foi muito bacana, porque humanizou ainda mais o perfil dele, né? E trouxe uma ferramenta. Eu acho que ela não tá válida ainda, né? Eu não testei pra ver. É uma ferramenta de colocar o colaborador depois da publicação. Eu não testei porque, como não podia antes, a gente sempre pede a colaboração na hora que posta, Sim, eu acho que ainda não pode. Mas é porque também tem isso. O Instagram, ele é uma ferramenta muito grande. Então, nem todas as atualizações chegam ao mesmo tempo. Exatamente. Pra todos os usuários. Quando elas chegam todas ao mesmo tempo, é quando para de funcionar, dá aquela bug, oscilação de views. É porque são coisas que estão chegando muito pesadas pra alterar pra todos os usuários. Então, eles vão alterando aos poucos. Eu tenho uma grande chateação, porque eu não tenho canal de transmissão até hoje. Eu também não tenho acesso, sabia? Eu não consigo nem ver o canal das pessoas. Eu não consigo acessar. Eu tenho clientes que fazem estratégia de canal de transmissão e eu tenho que usar outros perfis pra acompanhar. É mesmo, que ali. loucura, né? E já faz mais de ano que tem. Então, eu tenho um perfil que eu também trabalho, que é da empresa. E aí, nele, eu tenho acesso aos canais. E aí, eu sigo os canais que eu tenho interesse, que não tem nada a ver com empreendimento. Porque no meu, eu não consigo acessar. Você bagunçando o algoritmo da sua... Daí começa a vir um negócio de marketing digital lá, que não tem nada a ver com o negócio.
Mas é justamente por isso, né? Porque nem todo mundo. Então, esse é um gap, Sim. é uma falha, né? É. E porque demora, né? Não, mas, eu poxa, entendo. Então, eu acho que demora eu nunca vou muito. ter. Eu também acho. Eu já fui Esqueceu olhar. de mim, tá tudo bem. Eu já fui olhar se eu tinha alguma restrição É. da página, porque dá pra ver, né? no Sim, perfil. às vezes alguma configuração, né? Ou mesmo aquelas restrições de mau usuário que aparecem. Aham. Tava tudo Não. certinho, atualizei o aplicativo e continua não aparecendo. Eu também tenho a impressão que nunca vai aparecer pra mim. Mas eu tenho uma cliente que ela não tinha também até 2 semanas. Entendi. E o dela começou agora. Eu falei, então eu ainda tô tenho com esperanças, esperança. porque eu acho interessante a estratégia de canal de É transmissão. realmente fundamental. E a ideia é isso. A colaboração, inclusive, começou com 2 pessoas. Sim. E hoje você pode adicionar Mais pessoas, 4. Então, a tendência realmente é ir se adaptando aos desejos dos usuários, que eles precisam Sim. levar em conta também. O que Porque as pessoas quem estão mantém, pedindo, quem né? mantém a plataforma são os usuários. Sim, né? Esse exatamente. volume de gente são as marcas achando a plataforma relevante para investir em dinheiro, porque tem usuário lá. Então, acaba sendo uma via de mão dupla. Um marco importante foi quando a gente conseguiu adicionar no story, lembra? Sim. Já postei o story. Caramba, não marquei a Mari aqui nessa foto. Nossa, Aí gente, tinha que como excluir fez diferença, e né? postar de novo. E agora você vai lá em adicionar menção. Nossa, é uma facilidade. Sim. E Que foi uma coisa que realmente- demorou também, né? É, e agora acho que estão pedindo pra editar o story que você postou. Tipo, tem um erro de português, você vai ali e podia, edita. né? É uma E boa, aí- né? Senão você apaga, gente, escrevi errado, foi o E às vezes tá corretor tão e tal. bonitinho, aí você tem que refazer. Mas também não dá. entra um pouco do lance de perder um pouco da autenticidade. Você não acha que, de repente, Eu acho que depende do o erro. fato de manipular tudo... Não, depende do erro, você É. exclui. É. Então não tem saída. Sim. Mas às vezes fica uma coisa tão natural, tão autêntica, e aí algumas pessoas já viram, e aí você vai ficar, não vai ficar tudo muito robótico, muito mecânico. Tem Eu um acho pouco que é disso. interessante ter essa estratégia de edição, mas, de novo, é a gente que tem que organizar, né? Porque É. também tem isso. Às vezes a gente vê stories muito legais Uhum. e aquilo foi tudo montado, É. né? Eu até vi um dia desses. Eu fui num evento e tinha uma pessoa que eu vi os stories dela antes de eu chegar no evento. E os stories dela estavam muito animados. E uma galera dançando. Eu falei, nossa, tá muito animado. Eu cheguei, eu não tava daquela vibe, né? Eu falei, nossa, acho que acabou a festa, né? Fiquei um pouco ali. Cheguei tarde, fiquei um pouco ali. Aí depois eu vi essa pessoa gravando stories. Uhum. Na hora que ela ia gravar, ela pegava o celular e chamava ali uma meia dúzia de Sim. pessoas. E as pessoas faziam uma baguncinha. Uhum. E não tava com aquela vibe o evento, entendeu? Aí você também não é assim, né? Então. Eu acho que tem esse lugar da gente entender que a gente escolhe aquilo que vai mostrar na rede Sim. social. E a gente normalmente recorta a parte bonita. Sim, claro. Então, tem esse detalhe, né? Eu gosto muito do espontâneo. Eu sou muito a favor de que a gente faça Sim. conteúdos espontâneos. Também. Inclusive, o jeito que o Adam posta vídeo gera proximidade, né? Parece que é a casa dele, parece que ele Não, tá ele com- abriu o celular e gravou uma vez, assim. que ele parou o celular, apoiou aqui, tipo, na TV, até parece que é a porta ali, uma porta vai e vem. Uhum. Às vezes pode ser o escritório também, mas enfim, Sim. aí você vê o enquadramento, não tem nada demais. Não, e são Mas- os vídeos que têm boa aceitação. Porque gera essa sensação de proximidade, É. de conversa. Que eu acho que tá muito alinhado com os desejos e valores dessa geração Z. Sim. A gente tá acostumado com o Jornal Nacional. Com aquele todo mundo certinho, sei o quê, tal, bonitinho, uma super produção, luz, câmera. Nanana. Então a gente recebe notícia dessa forma. Sim. Né? Os nossos avós sentando dentro do jornal. E pra eles não, pra eles a notícia faz muito mais sentido numa conversa, algo mais descompromissado, E né? antes você tinha uma sensação de que era tudo muito distante, né? Então, assim, Sim. você falou do Jornal Nacional, você tinha William Exatamente. Bonner lá. Aham. Eu lembro quando o Twitter começou, que ele era super ativo no Twitter. Então, a gente falava, caraca, ele é gente como a gente, Ele né? tá muito Você próximo. cria isso, Então, você né? vai entendendo também essa proximidade e a relevância das pessoas nesse processo. Mas esses conteúdos mais descomplicados e autênticos, eles funcionam muito bem. Uhum. Muito bem. Às vezes a gente acha que essa superprodução vai ser legal, mas ela causa esse distanciamento. Eu já percebi Aí, isso. Entendeu? Não gera tanto aquela coisa Eu que já você diagnostiquei gostaria. isso para um cliente que procurou consultoria e que ele fala, mas eu produzo tanto conteúdo e não traz o engajamento. E aí eu fui retomar, era um cliente com muito tempo de Instagram também. Eu fui retomar os primeiros conteúdos, eu fiz pesquisa de campo. E aí as pessoas falam, ai, mas eu sinto falta, porque antes
era tão espontâneo e agora é tudo posado. Eu falei... Você vê que são grandes produções. A gente tá vendo hoje, eu recebo muito anúncio que as pessoas forçam uma naturalidade. Eu que tenho um olhar um pouco mais clínico, avalio. Então assim, tô servindo um café aqui, super naturalzinha. Porque ela tá reproduzindo uma cena de auto-identificação, né? Todo mundo ali passando um café, servindo um café. Mas você vê que tem uma produção. Então a gente vê muitos anúncios pagos, né? Que as pessoas estão no carro. Pega, para aqui e grava no carro mesmo. E andando no shopping. Justamente pra quebrar um pouco dessa superprodução e trazer mais naturalidade, mais acessibilidade pro conteúdo. A sensação de que é uma amiga minha, né? Abri o celular e tô fazendo um vídeo pra ela. Que é o que funciona muito melhor pro Instagram. Mas tem que dosar um pouquinho dos dois também. Não dá pra ser só espontâneo e nem só posado. Depende da demanda, depende realmente do seu objetivo. Do público que você tá conversando, né? Do público. Exatamente, muito legal. Vamos para a nossa análise de Borogodó? Eu descoloca pra gente, por favor, o vídeo. Esse tem som. Querido Procon SP, quando o nosso Whopper Costela foi cancelado, doeu. Mas hoje, somos só gratidão. Se não fosse por você, não teríamos repensado as nossas atitudes. Gênios, né? E lançado um sanduíche de costela. Não, feito obrigada. com costela desfiada, chutney de cebola e maionese de alho. O novo King Costela só existe graças a você. Valeu, Procon SP. Bom, contextualizando, né? Há uns 2 anos, o Burger King foi denunciado no Procon por propaganda enganosa, que eles tinham lançado um hambúrguer de costela e que ele não era de costela. Ele não tinha costela na composição, tipo... Nada. Não tinha costela, era uma carne, ponto. O que era, ninguém sabia direito, né? Até numa nota do Burger King dizia que era palheta, não sei o que. Não, mas é o ápice, né, Enfim, né? Não é? É um absurdo, gente, você vendeu o negócio. Poxa vida. E aí ele foi denunciado, eles pagaram a multa e tiveram que tirar, né, o lanche do cardápio. E aí agora eles lançaram, é uma edição limitada, o King Costela, que, olha que loucura, ele é feito de costela. Olha que coisa, não? Quem diria, né, que um lanche de costela poderia ser feito de costela. Poxa. Mas eu achei interessante, porque o Burger King, eu acho a publicidade dele muito criativa. Sim. Eles não têm medo, isso vem muito da publicidade no exterior, né? No Brasil a gente não costuma ser assim, de ser tão ácido. Eles fazem muita coisa provocando o McDonald's. E o McDonald's responde de uma maneira também irônica. Sim. E eu achei... aquela competição saudável, né? Aquela troca de farpa. O brasileiro, ele tem uma coisa de, ai não, a gente não pode, né? Na publicidade a gente percebe isso. Sim. No exterior, não. É meio guerrilha de publicidade. E a estratégia deles de fazerem uma sátira com o próprio Procon e falar, gente... Do limão uma limonada, exatamente. Né? Eu achei legal a gestão da crise. Porque podia ter sido, assim, tanto um lançamento flopado, do tipo, eles já lançaram uma vez e não era, quanto ficar uma sensação de insegurança esquisita. E não, eles foram muito inteligentes na estratégia, né? Foi genial, foi incrível. E a gente vê exatamente isso, até nos comentários, né, da marca, e eles respondem e geram a maior interação. Então essa sacada é fundamental, e foi o que você falou, a gestão de crise. E isso tem muito a ver quando você, por exemplo, recebe um hate, né, que é muito comum nessa plataforma. E como você vai lidar com isso? E até hoje tem um conteúdo que viraliza muito bem, é o react ao hate, né? Que você recebeu ali, você já reage respondendo. Então, sempre tem a possibilidade de contornar a situação. E até o Burger King virou agora centro de uma nova... não vou dizer polêmica, mas enfim. Eu não sei até que ponto também isso foi... manipulado ou não, mas uma pessoa gravou um vídeo de um casal e onde o noivo pedia a mulher em casamento. Não sei se chegou a ver isso. Acho que não. Dentro do Burger King. E ela ironizou, falou, caramba, quem que é pedido em casamento dentro do Burger King? Ai, que pobreza, não sei o quê. E acabou que eles ganharam viagem, ganhou lua de mel. E ai, olha que tudo. A empresa vai patrocinar não sei o quê, e o Burger King sendo palco novamente
de uma publicidade absurda. Gratuita. Gratuita, Porque né? é uma estratégia muito inteligente de usar. Exatamente. Nesse caso, essa denúncia no Procon, ela tem a ver com confiança de consumo. Então, sim. quando eu trago, eu não fingi que não aconteceu. Exatamente. Uma parte muito importante da gestão de crise é entender o que aconteceu e como que eu vou me posicionar frente a isso. Sim. Hoje a rede social permite que a gente tome hate com muito mais facilidade, né? Esses dias eu tomei um hate porque tinha um vídeo meu em uma palestra em que eu falava um palavrão. E a pessoa falava pra mim assim, mas precisava desse palavrão? Eu falei, de tudo que você ouviu foi isso que você prestou atenção? Ela, nem terminei de ouvir. Eu falei, então o vídeo não era pra você mesmo. Então pronto. Mas assim, é porque existe essa estratégia e eu sabia. Eu parei pra rever o vídeo e falei, tá, esse palavrão, ele machuca alguém? Não, ele não machuca. Ele não era sobre alguém. E qual o contexto dele ali, né? Eu tava falando com outras pessoas. Só pra dar uma ênfase. Porque via de regra, no meu conteúdo eu não falo palavrão. Mas no meu dia a dia eu falo. E era um ambiente ali, mas... Era um ambiente descontraído que permitia que eu falasse. Porque dependendo do lugar, que eu também era uma palestra. Dependendo do lugar que eu dou a palestra, eu também não falo. Óbvio. Mas isso tem a ver com eu entender o meu posicionamento. O que eu quero comunicar e se isso faz sentido com a minha marca. Sim. E aí, em pequena escala, né, na minha. E no Burger King, eles têm essas estratégias. Inclusive, tem, manual de como lidar com as situações. Sim. Porque elas acontecem e às vezes você precisa de respostas muito rápidas. Pra reverter, né? Pra reverter, pra você falar com o público. Inclusive, o que a Isa fez foi uma gestão de crise. Sim. Ela preferiu ser a porta-voz da informação do que ganharem em cima de especulação em jornais de fofoca. Sim. Então, entender o seu lugar de marca e como que você se comunica com as pessoas para que você seja quem tá contando a notícia. Exatamente. E foi isso que o BK fez também. Sim. Né? Eu tô contando, gente, a gente tomou uma multa mesmo, mas essa multa fez a gente repensar a nossa postura. E olha como a gente é legal agora, lançando um sanduíche de costela, né? Foi genial. Mas demorou um tempo, né? Demorou. Eu acho que essa acho que talvez foi em 2022. Talvez eles tenham tido algum processo. Né, tenham tido que responder algum processo, então teve ali um tempo de justiça, de entender se era isso ou não, aí deve ter encerrado. Até pra citar o Procon dessa forma, acho que tem que estar tudo certo, né? Pra evitar receber outra denúncia. Realmente, então existem coisas grandes envolvidas, mas no dia a dia é importante tentar trazer isso pra sua realidade, exatamente como você falou. Porque isso acontece o tempo todo nas redes sociais. E às vezes é um comentário negativo, um feedback negativo, que realmente te volta ali pra casinha, né? Sim. E isso vai acontecer. Então, a gente também, dentro dessa plataforma, tem que criar um pouco dessa casca. Sim. E entender como funciona, ter um posicionamento forte. Errou. Gente, errei. Putz, pisei na bola, foi mal, não era muito isso. E tentar contornar a situação. Porque pra você ser descredibilizado e perder um pouco da sua reputação, é fácil, assim. Né? E agora, a gente leva anos construindo. Exatamente. E um posicionamento pode fazer toda a diferença. É por isso né? que nem todo mundo gosta de se posicionar ou de trabalhar com certos assuntos que são mais polêmicos mesmo, né? Justamente pra não entrar ali numa briga. E é difícil, é delicado mesmo, assim. Sim. É isso, você tem que ter uma clareza da sua marca. O que eu enxergo hoje é que muita gente chega no Instagram com aquela necessidade de urgência de produzir conteúdo, de produzir muito conteúdo, muito pra amanhã, sem olhar pra dentro base, né? da própria marca, sem saber o que vai comunicar. Se você pede pra pessoa dizer em uma frase o que ela faz, ela às vezes não consegue, porque ela ainda não tem essa clareza. Exatamente. E ela tá querendo produzir conteúdo no Instagram de maneira sem estratégia, enfim. Então, entender essa base, e é o que vai ajudar a gente a isso. Quando a gente cresce, a gente vai chegar, inclusive, em pessoas que não gostam tanto do nosso conteúdo. Exatamente. E cabe a nós entender que maneira que a gente vai tratar e lidar com isso, né? Que resposta que a gente dá para essas pessoas. É já se preparar, né? Porque em algum momento isso vai acontecer. Então, a gente tem que se antecipar. Tem que se antecipar o que pode vir a acontecer. Poxa, eu vou falar sobre um assunto que é um tanto polêmico, pode causar alguma coisa, tá? Caso aconteça, como eu vou lidar? Já se prepara, porque às vezes o sangue ferve, né? Você aquela emoção, você acaba respondendo, não sei o quê. E às vezes tem gente que merece uma resposta um pouco mais dura, mas vai depender realmente do momento da sua mensagem, do teor do conteúdo. Eu tenho uma cliente que um dia ela me mandou uma mensagem na hora do almoço. Posso te ligar? Pode.
fizeram uma avaliação no Google, que aconteceu. Ela me contou tudo. Ela falou, eu fiz a resposta, posso te mandar? Eu falei, pode, me manda. Vai, deixa eu ver isso aqui, Aí calma. eu li a resposta, aí eu falei, então. Uma resposta bem mal criada. Ela tava muito ácida, a resposta, Então, né? não dá. Aí eu falei, essa resposta não é pra essa pessoa. Essa pessoa a gente já perdeu, porque assim, a pessoa não tinha razão no que tava reclamando. Sim, E aí você consegue ver outros comentários, a pessoa também tinha reclamações em N lugares. Aham. Falei, mas a gente vai responder pra quem tá vendo a gente. Exatamente. Aí eu refiz a resposta inteira. Ela falou, nossa, né? Que suave. Eu falei, Que dá vontade, Eu né? falei, Mas você tem que entender o seu lugar de marca ali, justamente Sim. pra não piorar a situação. Numa dessa, eu vejo uma resposta meio atravessada, eu Eu falo, não vou poxa, querer, já me descredibilizou ali, Sim. assim. Agora, se eu fiz a resposta atenciosa, com cuidado, Exatamente. e a pessoa fala, ainda que a gente tenha que ser ágil na resposta, isso não Sim. quer dizer responder de cabeça quente e responder às vezes uma Exatamente. coisa que a gente vai se Tem arrepender. que engolir sapo, né, Mari? Ah, a gente engole um ou outro Tem, mesmo. não tem? Eu acho que na É. rede social é uma coisa que a gente tem que ter uma postura um pouco mais empática, Uhum. um pouco mais acolhedora. Então, se aquela pessoa não tem um preparo emocional, que você seja a pessoa que tenha. Sim. Não é? Principalmente porque quando você é uma marca. Uhum. Uma coisa é eu ser uma usuária e despejar ali a minha insatisfação, Sim. o meu ódio. Mas eu, como marca, não posso deixar o lado humano falar tão mais alto assim, Sim. né? Então é importante a gente se manter ali. E porque a gente tá sempre lidando com pessoas. né? Exatamente. A Às vezes pessoa- ela só precisa de um abraço. Às vezes ela só precisava de palavra atenção. Precisava de um abracinho, Eu vou te beijo, passar o assim. contato da psicóloga, da terapeuta. Olha porque aqui, é não sei, difícil. né, talvez... Acho que o lugar não é esse. Aí Talvez dá eu aquela possa ir pro- cutucada, né? Né? Mas faz parte, a gente entender que essas coisas podem acontecer e Sim. tá preparado. Exatamente. E tem uma frase que é... A gente sabe que tá furando a bolha quando chega o hate. Então, vai precisar tem que ter passar por coragem isso. também, né? Tem Pra, que ter. pra quebrar isso. E vai ter dia que vai ser mais fácil de ver e dia que não é. Também. Tem isso, tem dia que a gente Não é passa... nem só pelo costume, né? É. Tipo, já acostumei, tô calejado. O Mas dia às que a vezes gente é tá uma bem coisa. ou não tá, né? Eu gosto muito de uma produtora de conteúdo que chama Mari Krieger. Ela fala de Sim. ciência. Uhum, sim, E ela eu toma adoro ela. muito hate. Muito hate. E eu vi ela um dia desses falando assim... Tem dia que eu leio e vida segue. Eu vou pra academia. E tem dia que aquele comentário fica martelando na minha cabeça. E é o tempo que vai... Ela falou assim, eu já me acostumei, eu sei que isso vai acontecer, mas tem Sim. dia que eu não tô bem. Então, quando isso acontece, eu fecho os comentários, né? Fecho o celular, não deixa Sim, a entendi. sessão de comentários. E vai fazer outra coisa. Sim. É porque somos todos humanos, né? É Tanto quem difícil responde isso. quanto a Aham. gente que tá lendo, né? Tem que ter ali um... Não é fácil lidar mesmo. Bom, nosso papo está muito bom, mas eu acabei de ver que o tempo está rolando muito rápido. Eu acho que esse relógio está com problema, Eudes. Por favor, confira. Vamos para a nossa fase final do nosso TPM News de hoje, que eu adorei, gente. Vamos. É uma entrevista ping-pong. Vamos lá. Ai, que emoção. Bem Marília Gabriela. Adoro! Um livro de comunicação que todo mundo precisa ler. Ai, boa pergunta. Olha... Como convencer alguém em 90 segundos? Esse é bom. Um profissional de comunicação que você admira. Ai, que difícil, gente, esse ping-pong, assim. Ai, porque as minhas referências, elas não são nem... Não precisa ser na área de comunicação. Ah, Pode ser tá. qualquer pessoa que se comunique muito bem. Daí, às vezes, é uma referência. E precisa ser alguém que, tipo, que tenha alguma relevância? Não, se você admira a pessoa, não tem problema. Porque ela tem relevância. Se você admira, ela Sim, tem relevância. Nossa. E essa ping-pong é difícil que a gente não deve pensar, né? Tem que ser a primeira resposta. Não, mas é sempre assim, né? Porque a primeira vez eu fiz... A pessoa fez... Ai, meu Deus. Calma. Eu falei, tá tudo bem. Tem só o tempo ali correndo, mas tá não, tudo mas de certo. boa, ela acabou de falar que a gente tá atrasada. Um profissional a gente tá super de no comunicação. Ó, já me falaram aqui. Luísa Trajano, já falaram... Eu tô tentando pensar em alguém que realmente fala, caraca, essa pessoa... Eu gosto muito, né? Eu, particularmente, Vai, tenho fala o dificuldade também de falar de uma pessoa que eu gosto muito. Eu falei da Mari Krieger, eu gosto Sim. muito. Ela Não necessariamente do posicionamento dela 100%, mas da maneira que ela traz o posicionamento. Sim. Aí, em outras áreas, por exemplo, eu gosto... Eu nunca tinha respondido isso, gente. Outras áreas... Mas uma comunicadora. Ela não é uma comunicadora. Não, ela comunica em ciência, mas como Exatamente. comunicadora, E aí, Mari? eu gosto muito da Liliane Ferrari.
que é uma profissional de marketing. Ela trabalhou um tempo na Havaianas, trabalhou na Live de roupa de ginástica, na Coca-Cola, fazendo projeto de comunicação. Eu gosto muito da maneira... E ela hoje é expert em Pinterest. Ah, nossa, é bom. Então é legal, assim, a estratégia dela de comunicar. E aí também é uma pessoa que usa muito o LinkedIn. Então tá crescendo muito o LinkedIn, né? Depende muito do nicho que você tá. Nossa, travei. Vai, passa. Depois eu volto Próximo. nessa. Que Depois você loucura. deixa nos comentários que elas estão curiosas. Uma marca que você admira a comunicação. Ué, Burger King? É. Citado aqui na... Qual o borogodó da sua marca? Borogodó da minha marca, eu acho que é a originalidade. Legal. E uma dica que você daria para quem quer começar a construir o próprio conteúdo em vídeo? Pra quem quer começar, né? Então, hoje, vou começar a construir, vou fazer o meu primeiro vídeo agora. O que eu preciso de dica? Dica. Só Uma diquinha. Aquela clássica, o velho clichê. Grava assim mesmo, né? Porque eu lido com as pessoas que elas têm umas dores reais do enfrentamento dessa timidez, dessa trava. Então, às vezes, eu não quero ficar no superficial. Tipo, vai com medo mesmo. Tá, a pessoa já sabe, né? E assim, é o medo que paralisa realmente essa construção. Então, eu acho que você tem que ter, primeiro, clareza e consciência de fato do que você quer. Realmente é importante para você estar ali na rede social? Vai fazer diferença para sua marca? Então, antes de gravar, tenha clareza do seu objetivo e se aquilo é importante para você. É mais doloroso do que pode ser de superação ali? Não, realmente é algo que, então o caminho não é gravar vídeo, o caminho é procurar um outro caminho. Exatamente. Mas caso você entenda que você precisa realmente, encare como um desafio. Primeiro, grava um vídeo curto, não precisa ser um vídeo longo. Grave aí um vídeo de 10, 15 segundos, dando 3 dicas fundamentais do seu negócio. Que é o básico. Você vai fazer um gancho forte, um gancho inicial impactante, do tipo, você não acredita no que essas 3 dicas podem fazer com o seu negócio, com a sua vida, com o seu estilo, com o seu visual, com o seu cabelo, com a sua unha, enfim. Adapta para o seu nicho, passa essas 3 dicas sem se aprofundar e sim citando-as. E depois finaliza com um direcionamento para comentar, para compartilhar. Então, é um simples, é o básico. Então, nesse começo, tenha clareza do seu objetivo. Não dificulte o seu próprio trabalho. Busque algo simples e simplório de ser produzido. E faça bem feito. Mas aquela coisa simples, sem firula, sem inventar muito. Querer fazer um monte de transição, trocar de cenário, trocar de roupa. Que é o que realmente... a gente vê que funciona bem, né? Que performa bem. Mas para começar, em frente, encare como um desafio, porque você só vai evoluir e só vai conseguir romper essa barreira quando você enfrenta o desafio. E faça o simples, bem feito primeiro. Muito legal. Era pra ser só um ping-pong, né? Não, mas pulei um monte, não respondi um monte. Tá tudo bem, depois você deixa suas respostas no comentário. Vou comentar. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu amei o nosso papo, a nossa troca. Fiquei muito feliz. Agradeço você que acompanhou com a gente. Agradeço as nossas apoiadoras. Inclusive, a Tomi mandou um mimo pra você. Ai, que de graça. papelaria personalizada. Depois você pode Ela é uma conferir. querida, né? Ela é maravilhosa. Posso abrir? Pode abrir. Só cuidado com o microfone pra não bater, né? Eu adoro um mimo. Gente, eu sou suspeita, eu adoro as coisas da Tomi. Ela é muito caprichosa. Ai, que belezinha. Olha só, galera. Olha lá. Ganhou o Bullet Journal. Adoro isso aqui. É uma bênção, gente. Aqui, ó. Isso aqui, você veio uma ideia, não sei o que. Eu vou gravar um conteúdo de... Escreveu. Nossa, isso aqui é interessante. Já anotou a ideia, inclusive que a gente ele vira... da direção antes. Não é Z, né? Que é tudo... Não, a gente tem que estar anotando mesmo. E, inclusive, a gente pode usar o material pra fazer o conteúdo, né? Pra não ser só a gente aparecendo. Fica a dica aí. Exatamente. Mas aparecer é importante. Também, não dá pra ser só o conteúdo sem aparecer. Tem que humanizar a marca, né, Mari? Gente, muito obrigada por acompanharem até aqui. Muito obrigada, Sara, pela make maravilhosa. Maê, pelo look. Tomi pelo mimo, vocês que acompanharam. Eudes, muito obrigada. Rafa, muito obrigada. Obrigada, Maitê. Obrigada. A gente se vê no próximo TPM News com Borogodó. Até mais!